Se Deus assim permitir, nós vamos todo ano fazer o culto da reforma no dia 31, porque é o dia realmente em que a gente celebra essa data. Mas o dia 31 de outubro de 1517 não é exatamente o grande dia da reforma. É bom a gente entender isso. A gente pensa que Lutero foi quem, de fato, promoveu a reforma. Não. Antes de Lutero, muitos outros vieram. Nós temos Hus, nós temos Wycliffe, nós temos Savonarola. De 1200 até 1500, muitos servos do Senhor foram calados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Pessoas que estavam voltando à palavra do Senhor. E nós marcamos essa data do dia 31 de outubro de 1517, porque Lutero levantou e fixou as suas 95 teses para discutir a teologia da Igreja Católica e não morreu. Então essa data ficou marcada porque ali de fato começou uma grande mudança nesse contexto. Mas enquanto Lutero fazia lá em Edimburgo a sua reforma, nós vamos ter outros reformadores que estavam acontecendo, às vezes um ano antes ou um ano depois, por toda a região chamada Cantão, que é a região ali onde é a Inglaterra, ali na região ali, daqueles países ali próximos, ali aconteceu esses movimentos. E a igreja não consegue calar essas pessoas, não consegue calar. E a reforma, então, toma corpo e ela toma vida. Então, a reforma ela não é o movimento de uma única pessoa. Ela é o movimento de vários sacerdotes que se converteram a Cristo, conhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que aprenderam a salvação através das Sagradas Escrituras e que aí, então, retornaram a isso. Reforma significa exatamente isso. A palavra no latim, reformare, ela tem um significado muito, muito forte. A palavra significa retornar ao estado original. E essa é a ideia da reforma protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox e tantos outros homens que vieram antes ou depois, eles não promoveram uma nova teologia. Eles não promoveram um novo ensinamento. Eles regressaram, ou eles restauraram o ensinamento da época dos patriarcas, dos patrícios. Da época em que a igreja ainda era fiel ao Senhor. Então é um retorno a esta questão, é um retorno a esta realidade. Muitos foram os slogans que foram criados nesta reforma protestante. Entre eles tem os 5 solas que foi citado pelo nosso irmão presbítero Emerson. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Solo Cristo, somente Cristo. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Estes slogans, eles não foram ditos pelos reformadores, mas eles se tornam verdade a partir dos reformadores. Esses slogans passam a representar a reforma e passam a representar exatamente o que está acontecendo, um retorno para essas Sagradas Escrituras. Mas junto com estes lemas, outros também foram levantados. Alguns mais novos, como por exemplo, a frase em inglês, Ecclesia reformanda et semper reformada est, que significa igreja reformada sempre reformando, ou sempre se reformando. Nós não sabemos exatamente quem escreveu essa frase. Alguns historiadores vão dizer que foi Gilbertus Voet, um teólogo holandês do século XVI. Outros vão falar que essa frase pertence a Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda. Mas essa frase ela não encontra, desde a época de Lutero, ou aliás, até antes disso, até a época de Barth, ela sendo colocada desta forma. Não tem essa frase formulada. Então, a maioria dos reformadores chegam à conclusão de que ela foi se construindo ao longo do tempo. Mas essa frase está incompleta. Nós geralmente citamos assim, igreja reformada sempre reformando.
Mas a frase correta seria Ecclesia reformada et semper reformanda est secundum verbum Dei. Igreja reformada está sempre se reformando segundo a palavra de Deus. E parece, queridos, que a igreja moderna, ela tem esquecido desta validade ou desta realidade desta palavra. Porque nós temos pegado a reforma, que significa retornar ao original, e estamos dando o sentido que nós temos novo agora de reforma, que é fazer algo novo. Quando a gente lembra de reforma, a gente relembra da reforma da nossa casa, em que a gente quer quebrar tudo que é velho e colocar tudo que é novo. Colocar algo totalmente diferente, a última tendência, a última moda, e colocar na nossa casa. Quando nós falamos assim, vou dar uma reformada no guarda-roupa. Quando as irmãs falam assim, rapaz, minhas roupas aqui eu preciso fazer uma reformada. O que é que elas fazem? Elas não vão na costureira para remendar, para trocar o forro. Joga tudo fora, compra tudo novo. Não é isso que acontece? Traz algo novo. Essa que é a ideia. Mas reformada não significa isso. Significa restauração. Retornar ao estado original. E qual é a importância disso para a gente? A importância está na intencionalidade que se dá a expressão reformada, sempre reformando. Porque nós que somos pecadores, que somos ávidos, que somos falhos, nós que temos essa tendência de distorcer as coisas, queremos dar a esta frase, né? Ecclesia reformada est, semper reformanda est, a seguinte versão. Ecclesia reformada et, sempre reformanda est, para Ecclesia reformada est, sempre revisemendum et. Ou, igreja reformada e está sempre se revisando. Ou seja, retirando algumas coisas e colocando algo novo. Esse tem sido o contexto da qual a igreja moderna tem vivido. Mas e ser uma igreja reformada não significa viver no passado. Não significa viver como se nós estivéssemos ainda no século XVI, como os quakers querem fazer. Não é essa a ideia da reforma. A ideia da reforma está exatamente em você pegar aquilo que é o essencial, o primor daquela época, e trazer para a nossa atualidade. Por isso que eu pedi para a gente cantar o hino de uma forma diferente. É a mesma letra com ritmo diferente. A mesma essência, a mesma palavra, porém com uma modernidade no seu ritmo e na sua melodia. Nós não mudamos nada nesse conceito. E a igreja, nessa tendência de querer fazer com que as coisas se tornem de fato novas, tem feito exatamente o que não deveria. Tem tirado o essencial, que é a palavra de Deus. Queridos, nós vivemos numa época em que várias e várias vozes têm falado conosco o que é verdade. Várias e várias situações têm apontado para nós aquilo que é verdade e em que nós devemos de acreditar ou de que forma nós devemos acreditar. Era exatamente isso que acontecia na época da Reforma. Com uma pequena diferença. Na época da Reforma Protestante, as pessoas criam que a palavra final era a palavra de Deus. Eles acreditavam, de fato, que Deus havia falado. E a sua palavra era absoluta, era certa, era infalível. A grande questão é onde encontrar essa palavra. Onde encontrar essa palavra? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha, na sua visão teológica, 3 locais onde a palavra de Deus poderia ser encontrada. A primeira era no magistério, era na palavra papal. A palavra do Papa era a palavra do Senhor. Porque eles entendiam que o primeiro Papa foi Pedro, e aí, como Pedro falava em nome da igreja, revelava a Escritura Sagrada, assim como os demais apóstolos, o substituto, o Papa subsequente, tinha a autoridade de Deus de falar em nome de.
Então ele falava com a mesma autoridade. A segunda, o segundo local onde se encontrava a palavra de Deus era na tradição da igreja. Eles entendiam que a tradição da igreja falava tanto de Deus, ou Deus falava tanto através da tradição, quanto através da bula papal. Então, quando o Papa não falava nada, a tradição poderia dizer do que deveria de ser feito. E só poderia ser mudado caso o Papa falasse diferente. É por isso que, num tempo atrás aí, os católicos ficaram assustados, porque o Papa dissolveu o purgatório. Vocês lembram dessa notícia? Ele acabou com o departamento. Ele acabou. Na Igreja Católica não existe mais purgatório. Não lembro mais se foi esse anterior ao Francisco ou se foi o outro, mas o Papa ele declarou que o purgatório não existe. O purgatório não existe. Nós sabemos disso desde sempre, né? Mas o Papa teve que dizer que o purgatório não existe. A tradição dizia que o purgatório existe. Mudou-se pela palavra papal. O terceiro local onde eles encontram a palavra de Deus é nas Escrituras Sagradas. Então, para o católico, você vai ter a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus no magistério, na palavra do Papa, na palavra papal, e você vai ter a palavra de Deus na tradição da igreja. Qualquer um desses três fala aquilo que Deus direciona. É por isso que você vê essa dificuldade toda. Os reformadores disseram não, somente as Escrituras. Apesar dos reformadores entenderem que no passado Deus falou através de muitas formas aos homens, conforme Hebreus 1, versículo 1 diz, ele vai dizer, eles entenderam que quando Cristo veio, Deus falou definitivamente através de Cristo. E o próprio Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz isso, tendo falado agora através de Cristo. Então Deus encerra a sua fala a partir daí. E aí eles vão entender que o Novo Testamento é composto por aqueles que estavam diretamente ligados a Cristo, que foram estabelecidos com Cristo para serem a base, o fundamento da igreja, ou seja, os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, eles não tiveram uma nova revelação. Não houve algo novo. Cristo revelou tudo o que era, e eles escreveram a partir de Cristo o que precisava de ser dito à igreja, para que a igreja agora pudesse seguir. Então, quando João escreve Apocalipse, e sendo ele o último dos apóstolos, morre, encerra-se ali as Sagradas Escrituras. E de fato as Escrituras se encerram ali. Nós não precisamos de mais nada. Se você perceber, a Escritura começa na eternidade. No princípio criou Deus. E as Escrituras terminam na eternidade, com a igreja glorificada diante de Cristo, na cidade celestial. Abarca de um ponto ao outro da história da humanidade. Não há mais necessidade de qualquer nova revelação, de qualquer nova mensagem, de qualquer nova situação. Tudo se encontra nas Sagradas Escrituras e nós só precisamos dela. Então as Sagradas Escrituras são o meio pelo qual nós conhecemos a Deus. É o meio pelo qual nós conhecemos a salvação. É o meio pelo qual nós servimos o Senhor. E é o meio pelo qual nós devemos de guiar a nossa vida. Na época dos reformadores, eles disseram somente as Escrituras. Mas, queridos, vivemos época em que as Escrituras também têm sido deixadas de lado em nosso tempo. Em que somente as Escrituras não tem sido a realidade para com as nossas próprias vidas. Vivemos época em que mesmo a igreja, que declara o slogan somente as Escrituras, não vive mais somente as Escrituras. E preste atenção, sem as Escrituras não há Cristo, não há fé, não há salvação, não há graça, não há glória de Deus. Se você tira as Escrituras,
você distorce a pessoa de Cristo, já não é mais Cristo. Se você tira as Escrituras, você já não tem mais a graça totalmente revelada e pronta para salvar. Se você tira as Escrituras, a fé se torna algo natural do homem. Se você tira as Escrituras, Deus não é glorificado, porque Ele não é visto na sua beleza e na sua plenitude total. Então nós vivemos uma época em que as Escrituras estão sendo retiradas, mas elas não estão sendo retiradas das nossas mãos. E este é o maior perigo que nós temos. Ela está sendo retirada da sua forma original. Ela está sendo retirada da sua ortodoxia, da sua interpretação clara e objetiva, para se tornar subjetiva, para se tornar entendida. Mas isso não é algo novo. Isso existe desde sempre, desde que o pecado entrou. Abra a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura destes versículos, até o versículo de número 11. Gênesis 3, de 1 a 11. Gênesis, capítulo de número 3, versículos de 1 a 11. Vamos fazer de forma responsiva. Eu vou estar lendo os números ímpares e a igreja responde com a leitura dos números pares. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Perguntou-lhe Deus: Que é isso? Quem te fizeste saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Queridos, quando nós lemos esse texto, e esse é um texto extremamente conhecido para nós geralmente nos atemos ao fato de que houve uma desobediência por parte de Adão e Eva. Eles desobedeceram uma ordem direta do Senhor. No texto anterior, no capítulo de número 2, é dito que Deus, tendo feito o homem, preparou um maravilhoso jardim, um local da sua morada, colocou o homem neste local e deu uma prova a este homem, dizendo ao homem da seguinte forma: Olha, você pode comer de todas as árvores que está no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, especificamente aquela que está no meio do jardim, você não pode comer, porque no dia em que você dela comer, certamente morrereis. Passasse um tempo, e agora nós vemos um diálogo que está acontecendo entre um dos animais que ali estavam. Aqui transfigurado era Satanás por detrás dessa conversa, instigando a mulher, conversando com a mulher. E o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é colocar a palavra de Deus em xeque.
Primeiro ele pergunta para a mulher para saber se ela tem entendimento daquilo que está acontecendo. Ele pergunta: Deus não falou para você comer de todas as árvores do jardim? E a mulher responde: não, peraí, essa conversa está indo para um caminho errado. Deus falou sim que eu deveria de comer todas, exceto da árvore que está no meio do jardim. Nessa eu não devo nem tocar, porque no dia que dela eu comer, eu vou morrer. A conversa continua e a serpente então vai dizer: não, não é isso. Deixa de ser boba. Não é que você vai morrer. O que acontece é que você terá entendimento. Você poderá discernir o que é bom e o que é mal. E Deus não quer que você tenha esse entendimento. Por isso que Ele te proibiu de comer desta árvore. E o texto então continua. Observa que aqui nós temos a primeira vez em que a palavra de Deus é distorcida do seu contexto original. E é o que nós temos visto hoje. O nosso problema não está em ler a palavra, mas está em interpretar a palavra. Alguém já disse, e é a pura verdade, a Bíblia é a mãe das heresias. Todas as seitas hereges nasceram as seitas hereges cristãs nasceram a partir das Escrituras, de uma hermenêutica distorcida, de uma exegese errada do texto, de tirar ela do seu contexto, da sua verdade, levando ela para algo que não é. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Satanás, ele tenta isso conosco o tempo todo, através da mídia, através do nosso pensamento, colocando situações em nós, da realidade do que nós vivemos. O tempo todo ele tenta nos tirar da verdade da palavra. Eles fizeram isso e surgiram os liberais, que começaram a questionar a palavra de Deus. Até então, antes da teologia liberal, todo mundo que era cristão entendia que a palavra de Deus é a verdade e que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a partir dos liberais, houve a seguinte dúvida: o que me garante que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus? Então, pode ser que alguma coisa não seja. Vamos ver se nós descobrimos o que não é a palavra de Deus. E para o liberal, a palavra passou a conter a palavra de Deus e não ser a palavra de Deus. O grande problema é o que ele usa como crivo para poder julgar isso. Ele vai usar o mundo, que é chamado de crítica literária, usando textos não canônicos, não cristãos, não bíblicos, para poder confrontar a palavra de Deus. Ele usa o mundo, que é mentiroso, ele usa Satanás, que é mentiroso, para poder confrontar a palavra de Deus. É isso que Satanás faz. Satanás chega para a mulher, e Satanás lança para a mulher uma interpretação diferente. Observe que o que está acontecendo é exatamente isso. O diálogo começa na palavra. Deus não disse que você deveria de comer de todas as árvores do jardim. Não, de todas não. Há uma da qual eu não posso comer. Até aqui, nós temos a palavra de Deus sendo falada. Nós temos o entendimento, ela sabe do que está falando. Eva entende aquilo. Há na sua consciência, há uma teoria de que Deus havia dito e há uma verdade em que Deus tinha dito. Porém aqui, exatamente aqui, que vem a hermenêutica errada, que vem a interpretação errada, que vem a dúvida. Você tem certeza que isso é a palavra de Deus? Porque deixa eu te falar com você, você está entendendo errado. Não é que você vai morrer, não é bem isso. Não é morte, 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 morte. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Querido, nós passamos por isso o tempo todo. Satanás faz isso o tempo todo conosco. Nos dias atuais isso se torna cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Quando nós lemos as Escrituras, olhamos para um determinado versículo, para uma determinada parte das Escrituras e questionamos: mas será que não tem outra solução? Será que não há uma outra resposta? Será que não há um outro pensamento? Ou quando nós ouvimos um pregador que fala das Escrituras e nós falamos: será que o outro não pode falar diferente deste? E infelizmente nós temos várias vozes distorcidas sobre o mundo afora. Várias vozes distorcidas. Quer ver um exemplo disso? Fala-se muito sobre o amor de Deus.
Porque Deus é amor. E cita-se João 3,16. Porque Deus amou o mundo com tamanha intensidade. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Ora, Deus amou. E Deus, se Deus ama, como Deus pode lançar no inferno? Deus não lança no inferno, porque Deus amou. Então, o que eu preciso é simplesmente de crer. Se eu crer em Jesus como meu Salvador, acabou, está resolvido o problema. Mas é a interpretação errada do texto. Há uma hermenêutica errada a partir deste texto. Porque se eu entendo desta forma, eu não posso condenar o pecador e dizer que ele precisa de abandonar o pecado. É por isso que nós temos igrejas homossexuais. É por isso que nós temos pessoas que não têm uma vida voltada para o Senhor, dizendo, não, você não tem o direito de dizer que eu não vou para o céu, porque eu acredito em Jesus como meu Salvador. Porque João, e ainda cita, João 3,16 diz isso. E há uma outra interpretação que diz assim, você precisa de entender que no Antigo Testamento havia o Deus da justiça. Até que Jesus veio e passou a ser o Deus do amor. Naquela época se vivia pela justiça, agora se vive pela graça. Você já ouviu isso? É uma interpretação errada, não é a interpretação correta da qual o texto dá. Você está tirando o texto do seu contexto, da sua realidade, e aplicando algo que é diferente. Satanás faz isso com a mulher. Ele diz assim, olha, a palavra morreu, você interpretou errado. Essa palavra não é para ser interpretada assim. Ele lança dúvida à palavra do Senhor. Diante desta dificuldade, diante dessa situação, qual é o crivo que Eva vai usar para julgar entre uma palavra e outra? Ela vai usar o empirismo? Ela vai usar a experiência própria? Ela vai usar a exegese do mundo criado? Ela simplesmente precisava de dizer, a palavra de Deus é absoluta. E se Deus disse, disse, e ponto, final. Mas você vai perceber que na própria Eva, já essa dúvida é gerada de forma a fazer com que ela repense as coisas. Com que ela avalie as coisas numa condição completamente diferente, numa realidade completamente diferente. Ela começa a ter uma nova visão, à luz de Satanás e não à luz do Senhor. Sim, queridos, Eva está no paraíso, Eva não tem pecado, mas a interpretação está sendo forçada na mente dela a ficar distorcida. Se isso acontece na mente de Eva sem pecado, imagine na nossa. Quer ver como é que as coisas acontecem? Volta para o texto aqui. Observe o que é dito. Versículo 3, Eva responde, dele não comereis, nem tocareis para que não morrais. Mas a serpente diz, é certo que não morrerás. Ela confronta, vai morrer com não morrer. Depois ela confronta a realidade do que Deus quer. Deus não quer que você tenha conhecimento. Deus não quer que você tenha entendimento. Deus quer manter você debaixo da sua ordem, pelo medo. Você vai morrer. Quer manter você debaixo da ordem pelo medo. Quer ver uma outra interpretação errada? Provérbios, que vai ensinar sobre a sabedoria, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. A palavra princípio ali não é início, mas a ideia é, a base de toda a sabedoria é temer a Deus. Você deve estar alicerçado no temor de Deus para que você tenha sabedoria. Quem escreve o texto é Salomão. E Salomão se torna burro. Porque ele escreve isso e ele mesmo abandona isso. No final da sua vida ele se curva aos deuses das suas muitas mulheres. Mas a palavra temor ali, eu já vi gente dizer assim, temor é respeito. Você tem que entender que quando Deus pede para que você tema Ele, Deus está pedindo simplesmente para que você o respeite. Ele não está pedindo para que você tenha medo dEle. Porque ninguém pode ter medo de Deus, às vezes, afinal de contas, Deus é amor.
Qual é o perigo disso, queridos? Você não consegue respeitar aquilo que você não teme. As crianças hoje estão dominando os pais. Por quê? Porque elas não temem mais os pais. Não há castigo mais. Não há mais castigo. Os meus filhos me obedeciam e me respeitavam porque eles sabiam que haveria uma disciplina caso eles falhassem. Você obedece às leis porque há uma disciplina se você falhar sobre essa lei. O temor está associado, sim, a esta realidade. Se você não teme o inferno, se não existe um inferno a qual você vai ser lançado, se não existe uma correção, um castigo diante do seu pecado, qual a necessidade de você respeitar? Ou como que você vai respeitar? O respeito está associado exatamente à autoridade de quem tem. Então o temor lá tem esse significado. Então você percebe que a nossa realidade atual, ela tem pegado as palavras e tem dado os ressignificados para as palavras. É por isso que é tão importante para a turma ideológica mudar a nossa gramática, para ressignificar as coisas, para tirar o contexto original. E isso tem sido feito com a Bíblia. Volta para o texto. Não é certo que morrerás. Você não vai morrer. Está certo? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos. E como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável de dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que a interpretação errada faz? Faz a gente enxergar as coisas de forma errada. Foi lançada a dúvida se Deus iria matar ou não ia matar. Aí você vai perceber, eu já falei sobre isso aqui na igreja. Essa cena é uma licença poética que a gente precisa de entender. A maneira como ele fala é como se a árvore estivesse dizendo, me coma, venha, me pegue. Sabe, brilhou o fruto ali e ela sentiu esse desejo. Ela quer essa situação, ela quer, Eva quer, Adão quer comer. E o que impede eles de ir até lá é o temor ao Senhor em relação ao castigo que eles iam receber. Mas a partir do momento que o castigo passa a não fazer parte da vida deles, eles não temem mais. E você quer ver como é que isso acontece? O que aquele fruto daria caso eles comessem? A morte. Mas aqui no texto, Eva está dizendo que a árvore que aquele fruto está desejável para dar entendimento. Onde Deus falou que ia dar entendimento? Qual seria o final daquele fruto? Seria o gosto amargo da morte. Mas na concepção de Eva agora, o final do fruto seria o entendimento. Ela comprou a teologia errada. Ela comprou a hermenêutica errada. Ela colocou em xeque a palavra de Deus e a palavra de Satanás prevaleceu sobre ela. Ela não teme mais. O fruto já não está mais desejável de dar morte. O fruto agora está desejável de dar entendimento. É isso que acontece, queridos. E é por isso que ela pega e come. É isso que Satanás faz conosco o tempo todo. É isso que Satanás tem feito com as igrejas. Não é uma modernização da igreja, mas é uma retirada da hermenêutica correta da igreja. Dia e noite surgem pessoas falando besteiras, asneiras, e nós temos comprado isso. Distorcendo a palavra, trazendo algo que não está dentro da palavra. São agentes de Satanás para nos tirar da verdade. A reforma é o retorno ao original. É retornar a este princípio. Nós precisamos de entender que aquilo que a palavra diz, ela diz. É isso que nós vamos de entender. Quando a Bíblia diz que sexo antes do casamento é pecado, é pecado. Quando a Bíblia diz que mentira é pecado, é pecado. Nós não podemos simplesmente criar uma teologia no meio. Não podemos dizer isso. E olha como nós fazemos isso.
A nossa realidade é tanta que nós criamos escalas de pecado. Quando o conselho vai julgar um irmão por uma conta de uma culpa, nós criamos escala de pecado. Há pecados que são mais graves, há pecados que são menos graves. Todos os pecados têm uma mesma gravidade diante do Senhor, que é a eternidade. É a condenação eterna. Nós fazemos isso. Nós falamos assim, mentira é pecado, mas há uma mentira justificável. Mentira é pecado, mas tem mentira que é brincadeira. Mentira é pecado, mas tem mentira que é necessária. Nós tiramos do contexto original e criamos uma realidade diferente. Ah, sim, querido, nós vamos mentir. Somos pecadores, somos mentirosos. Ah, sim, nós vamos falhar, mas nós não podemos tirar a gravidade da nossa falha. E reconhecer o nosso pecado e confessar a Cristo o nosso pecado, pedindo perdão pelas nossas vidas. Nós não podemos esquecer que toda a Escritura é a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que o céu é uma realidade para aquele que crê em Cristo como seu Salvador, mas é a realidade para aquele que de fato nasceu de novo e ele precisa de dar frutos de arrependimento. A Bíblia diz, Jesus diz isso, que pela árvore conhecereis seus frutos. Ninguém que nasceu de novo não vai dar frutos de arrependimento. Tem que dar frutos de arrependimento, senão não nasceu de novo. Eu preciso de avaliar isso na minha vida. É isso que a palavra de Deus nos chama a atenção. E é esse o nosso maior perigo nos dias atuais. Meus amados irmãos, é por isso que é tão importante a gente celebrar essa data. Porque se Deus não tivesse levantado estes homens, estaríamos todos nós perdidos. Se Deus não tivesse tocado com seu poder e seu espírito no coração destes homens, nós não estaríamos aqui falando da palavra de Deus. E nós precisamos de lembrar dessa data, porque essa data nos faz retornar da onde nós nunca deveríamos de ter saído. Não é a tradição da igreja. Não é a tradição da igreja. Não é o dogma religioso. É a Escritura pela Escritura, numa hermenêutica correta e perfeita. E nós, presbiterianos, entendemos isso de tal forma que quando alguém é recebido domingo, nós vamos estar, se Deus permitir, recebendo os novos membros aqui na igreja. E essa pessoa que vem aqui, ela faz uma promessa de que ela vai ser fiel às Escrituras, que ela vai ser obediente às autoridades da igreja, que ela vai seguir essa igreja, se comportar dentro dessa igreja, caminhar nesta igreja, desde quando essa igreja permaneça fiel às Escrituras. Você não promete fidelidade à IPB, você promete fidelidade às Escrituras. Se a IPB estiver nas Escrituras, você fica aqui. Mas nós temos visto a palavra sendo distorcida, e o grande perigo é nós distorcermos ela no nosso dia a dia. Ler a Bíblia é importante, meditar na Bíblia é importante, mas se você não traz daqui para aqui, e isso não sai para o seu dia a dia, querido, você está errado. E você está correndo um sério risco na sua vida. Um sério risco na sua vida. Lembra do que aconteceu com Eva. Todas as vezes que você for ler as Escrituras, lembre do que aconteceu com Eva. Vozes concorrentes que tentam distorcer a verdade. Às vezes essa voz é a sua própria intenção de pecar, na qual você lê, é pecado, mas deve ter uma solução para isso. Às vezes essa voz pode ser a pessoa que mais gosta de você e com quem você mais gosta está do seu lado. Jesus experimentou isso quando Pedro disse, não, Senhor, não pense assim de você mesmo. Às vezes essa voz é o mundo que te pressiona, é o trabalho que te empurra. Mas você precisa de ser fiel ao Senhor, para que a coroa da vida seja real sobre a sua própria vida. Porque senão, querido, se você usar uma hermenêutica errada, uma interpretação errada, você está perdido. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, meus amados.
que venhamos a nos fortalecer e que essa data não seja simplesmente uma memória, um relembrar do passado, mas seja de fato um momento de reflexão para entender que no tempo, na história da humanidade, Deus levantou pessoas para que pudessem restaurar a sua igreja ao estado original. E nós somos os herdeiros desta reforma e precisamos de manter esta restauração. Nós não devemos ter medo da modernidade, nós temos que ter medo da inovação. Coisas novas dentro da teologia, dentro da palavra, isso não. Isso não. Não cabe aqui. Não cabe aqui. Vamos orar?